és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei.
em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um período terrível, um período de uma pandemia, de uma doença, de uma praga, uma peste que tem assolado o mundo desde o ano passado. O ano todo, não começou somente março aqui, mostrando no Brasil, não, aqui já tem mais tempo lá para trás. Mais de um ano. E isso são sinais que Jesus deixou bem claro para os seus discípulos quando perguntaram quando seria o dia da vinda de Jesus, da vinda dele. E ele disse que só o Pai sabia. Mas deixou algumas dicas, alguns sinais do que ia acontecer. Nação contra nação, pai contra filho, peste, fome, guerra, em tudo que era lugar. E muitas tribulações, muitas coisas. E ele disse que quando esses sinais estivessem acontecendo, estava próximo à volta dele, mas ele não deu detalhe qual era o dia. E o negócio está ficando muito feio. Então nós temos que nos alegrar e dizer, como está escrito lá em Apocalipse: ora vem, Senhor Jesus. Porque só com a volta de Cristo, para levar a sua igreja, transformar os que estiverem vivos, filhos de Deus, é claro, em um corpo santo, perfeito, um corpo incorruptível, onde não haverá mais dor, nem lágrima, nem pecado, nem choro, nem envelhecimento, nem nada. E ressuscitar os que estão mortos, também transformá-los, receber o Espírito de volta e levá-los para a presença de Deus eternamente aí. Então, só pela misericórdia de Deus. Queremos agradecer já a presença de Lourdinha, minha irmã, e Luciano, meu primo aí em Sertânia. Que Deus abençoe aí, Luciano. Espero que esteja tudo bem aí com essa família. Eu tinha planejado aí, nesse janeiro ir passar uma semana em Sertânia, mas é como a palavra de Deus diz, que nós planejamos, fazemos os nossos planos, mas Deus é quem executa. E infelizmente não deu. Mas assim, quando tudo estiver calmo e a gente possa estar viajando, nós estaremos passando uma semana por aí, visitando todos os nossos amados parentes, amigos, irmãos em Cristo Jesus, e pregando a sua palavra, semeando esta palavra. Então Deus te abençoe, você e toda a sua família, e dê aí um abraço a ele, que eu mandei lembrança para o seu pai, viu? Para todos vocês aí. Vamos orar para continuar o nosso trabalho nesta noite, para a honra e glória do Senhor. Soberano Deus, glórias sejam dadas a Ti, meu Pai, tanto nos céus como na terra, em todo lugar do universo, meu Senhor. Porque só Tu, Senhor, é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Nós Te louvamos e Te adoramos, meu Deus, porque Tu és misericordioso e as Tuas misericórdias são os motivos pelos quais não somos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Por isso, meu Deus, nós estamos aqui vivos e talvez não estejamos 100% de saúde, mas estamos com uma saúde boa que não dá nem para a gente reclamar. Mas tudo por causa da Tua misericórdia. Porque nós sabemos, meu Deus, quantos já partiram, quantos já foram, familiares nossos, parentes nossos, amigos nossos de infância. Mas nós estamos aqui ainda, e pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Por isso que devemos Te louvar, Te agradecer e dar graças a Ti, porque a Tua palavra diz que em tudo dai graça a Deus. Então nós Te damos graças nesta noite, meu Deus, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia de ainda estar nos preservando aqui neste plano terrestre, meu Senhor. Pela Tua bondade, meu Pai, nós agradecemos tudo isso. Te pedimos, meu Deus, que nos oriente, meu Pai, que tudo que for fazer aqui nesta noite seja para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos que abençoe, meu Pai, todos aqueles que estiverem participando online, através desta live, desta transmissão ao vivo, estejam participando. Tu abençoe cada um deles, meu Deus,
com as tuas bênçãos, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Abençoe eles, e não somente eles, mas toda a sua família, meu Pai. E se tiver alguém doente na família, Senhor nosso Deus, que tu tenhas misericórdia, meu Pai. E haja, Senhor nosso Deus, na vida de cada um. Se eles não forem convertidos ainda, e não souberem ainda que tudo tem que dar graças a Ti, que o fim principal do homem é Te louvar e gozar-Te para sempre, então converte o coração dessas pessoas, meu Deus, para que eles confessem somente Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que eles confessem que Jesus Cristo é o único advogado e o único intercessor diante de Deus e os homens, não tem outro. Jesus Cristo morreu para nos salvar, deu a vida por nós, derramou seu sangue ali na cruz do Calvário e nos fez sacerdotes e reis, e ele tornou-se para nós nosso advogado e o único caminho que nos leva ao Pai. Ele deixou bem claro que ninguém viria a ele se o Pai não enviasse, e ninguém vai a Deus se não for através dele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem ninguém que leve, nenhum da gente, nem quem já morreu, nem quem está vivo, que leve a presença de Deus por hipótese alguma. Só Jesus Cristo, porque Ele é o centro do cristianismo. Foi para isso que o Pai tirou Ele lá do céu, deste lugar maravilhoso, e trouxe para este mundo, para se fazer carne, para que Ele nascesse, Senhor, ali no ventre de Maria, e viesse, meu Senhor, para trazer perdão a todos os pecadores que pecaram e continuam pecando, meu Deus, e que morresse, meu Deus, no lugar deles ali na cruz, pagando o preço do pecado. Mas é claro que Ele não morreu por todo mundo, não. Muita gente acha que Ele morreu por todo mundo. Não morreu por todo mundo. Ele morreu pelos filhos, aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo para ser povo de exclusiva propriedade sua. Ele morreu por aqueles que Deus escreveu o nome deles no livro da vida do Cordeiro. Somente os que estão lá, leia Apocalipse, que você vai ver em Apocalipse dizendo que aqueles que não foram achados o nome deles escrito no livro, eles não entrarão no reino de Deus. Eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, meu Deus, salva, Senhor nosso Deus, o teu povo. Livra o teu povo, meu Pai, dessas pandemias, dessas doenças, Senhor, das tribulações da vida. É claro que a tua palavra diz que nós vamos ter tribulações sempre, mas Jesus diz: tenha bom ânimo, eu venci. Pai, muito obrigado, meu Deus. Nós queremos te louvar e te adorar nesta noite, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Vamos louvar a Deus com um hino do nosso inário presbiteriano, chamado Novo Cântico. É o hino 32. Então, quem estiver assistindo, que conheça, pode acessar este cântico aí para cantar também. Vá cantando, vá orando na sua casa aí, vá cantando na sua casa, porque aí você está fazendo o seu culto aí individual ou com a família que você tiver. Nós estamos fazendo aqui, mas você está lá, pode aproveitar a oportunidade e estar fazendo isso. Queremos também agradecer a presença aí de Lourdinha, que mora em Recife. E Lourdinha, que Deus continue te abençoando, viu, Lourdinha? Você e toda a sua família, dando toda a proteção, porque nós precisamos da proteção de Deus para evitar de pegar essa doença. Agora, só que nós temos que entender uma coisa e colocar isso na nossa mente. Se for da vontade de Deus que a gente pega essa doença, a gente pode fazer o que quiser, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Deus é a nossa proteção. Então só vai pegar se Deus permitir, se for da vontade dele. Porque a palavra de Deus diz que Ele é a nossa rocha e Ele é a nossa fortaleza. E vocês olhando bem no Velho Testamento, vocês vão ver que a fortaleza, lá ainda, lá no Egito, lá em Jerusalém, Israel, se você olhar cidades fortificadas, é uma fortaleza, é isso, é aquelas cidades ali cercadas com um muro, como se fosse uma casa murada, mas um muro tão grande e tão largo que até carro em cima dele pode passar por cima do muro. Então, por isso que está dizendo que Deus é a nossa fortaleza. Então nós estamos protegidos por Deus. A palavra de Deus diz que Deus está ao nosso redor. O diabo está ao nosso derredor, mas para
ele tocar com suas setas em nós, é preciso passar por Deus. Ele passou para atingir Jó, mas porque Deus autorizou. Foi Deus que autorizou. Não foi ele que foi porque quis, foi Deus que autorizou. Deus pode autorizar vir qualquer problema para a nossa vida, qualquer doença, isso para nos provar, não é para nos tentar, mas para nos provar, para que nós possamos amadurecer. Como é que nós amadurecemos? Vocês, se olhar para vocês agora, vocês têm o mesmo amadurecimento que vocês tinham quando tinham 6 anos de idade, 5 anos, 8, 10 anos, 12 anos, 14 anos, 15 anos, 16? Claro que vocês têm muito mais amadurecimento. Coisas que vocês fizeram no passado, com certeza vocês não farão hoje, porque vocês têm amadurecimento. Nádia, que Deus te abençoe. Um abração, viu? A você e toda a família. Então nós temos um amadurecimento cada vez mais. Então muitas coisas vêm exatamente para isso, para nos fazer amadurecer. Que às vezes nós somos como criança, dizemos coisas que não tem fundamento, e até atribuímos coisas a Deus, quer dizer, blasfemamos contra Deus. Deus está cuidando da gente. Deus é bom em todo o tempo, de Lourdinha. Deus é bom eternamente. Deus não deixa de ser bom nem um segundo, de maneira alguma. Então Ele está conosco. Então vamos cantar aí o hino número 32, Jeane. Deus abençoe aí, você e Lenildo, com certeza também está assistindo. Deus abençoe a todos, viu? Hino 32, nosso Inário Novo Cântico, o Deus Fiel. Ok? Vamos louvar a Deus, que nós estamos aqui para louvar ao Senhor. Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor, Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos céus, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Deus é fiel até o fim, fiel, muito fiel. Pleno perdão tu dás, que segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor.
Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, eu assim. Amém. Em Deus nós podemos confiar, porque esse é fiel mesmo. A fidelidade de Deus não tem sombra de variações. Nós temos que ser fiéis também. Mas fiel como Deus, estamos muito distantes. Ainda vamos ter uma perfeição. Quando Cristo voltar, que realmente Ele transformar o nosso corpo num corpo incorruptível, aí nós chegaremos à santificação total. Aí não vamos ter mais defeito. Mas daqui até lá, muitas águas rolarão. Apesar de que não está muito longe de Jesus voltar não, viu? Você que não está preparado para a volta de Cristo, não seja como as 5 nécias, não. Aquelas noivas que estavam esperando o noivo que é Jesus, uma parábola que é contado. Eram 10 virgens esperando o noivo, a volta do noivo. Está demonstrando e ilustrando a volta de Cristo quando Ele vier. E 5 estavam preparadas. Estavam ali com suas candeias acesas e com óleo em sobra para aguardar até a vinda dele. Mas 5 delas, eram 10, 5, chamadas nécias, acharam que ele estava demorando e foram dar uma voltinha por aí, como tem muitos cristãos dando uma voltinha, porque pode Jesus demorar muito. E ele deixa bem claro: vigiai e orai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Quando menos as percebeis, ele voltará. E já pensou quando Jesus, as trombetas tocar, o alarido nos céus, aquela coisa maravilhosa, e você ter dado um desvio? Seja fiel ao Senhor. Faça o máximo para ser fiel ao Senhor. Mas o nosso Deus, Ele é fiel. Não tem outro mais fiel do que Ele. Nós vamos continuar orando. Eu peço à irmã Margarida que faça uma oração, inclusive essa oração específica aí para os doentes, aqueles que estão doentes desse Covid. E na nossa família, espalhada aqui por todo o mundo, tem muita gente doente. Então precisamos de interceder por essas pessoas. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Agradecemos, Senhor Deus, por este momento aqui na tua presença, para te louvar, para te adorar, porque só tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Louvado seja Deus. Neste momento, Pai Santo, te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, porque sabemos que somos pecadores. É verdade. Mas que temos um Deus fiel que perdoa os nossos pecados. Amém. Neste momento, Pai Santo, te louvamos e te adoramos, porque só tu és o Senhor das nossas vidas. Amém. Louvado Muito seja obrigado, Deus. Senhor Deus, pelas bênçãos derramadas nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tu tem cuidado de todos nós. E neste momento, Pai Santo, agora também te peço pelas pessoas, Pai Santo, que estão doentes com esse problema, nessa doença desse Covid, as nossas famílias que tem aí espalhado por aí, um monte de gente com esses problemas, Senhor. Mas não só a nossa família também, todo o mundo inteiro que está por aí doente, Senhor. Que tu tenha misericórdia de cada um, Pai. Amém. Porque Louvado tu seja és Deus. o mesmo de ontem, Glória de hoje, sejam dadas a ti, eternamente. Tu Pai. nunca mudaste e nunca vai mudar. Então, Senhor, se tu quiseres, Pai, tu pode sarar essas pessoas. É verdade. Não abrir e fechar de olho, Pai. Então, tem misericórdia de cada um, Pai. Restaurar a saúde para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Eu peço também, Senhor, que tu esteja abençoando todas as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo, que o Senhor esteja abençoando, dando sabedoria, discernimento, para que eles possam aprender mais e mais de ti. Amém. Louvado seja Agradecemos, Deus. Pai Santo, pelos nossos familiares. Te agradecemos, Senhor Deus, por todas as pessoas que estavam doentes, que já foi restaurada. Então,
Te agradecemos por essa cura para essas pessoas. E te peço também pelos pastores, que tem um bocado de pastores também que estão com Abençoa, meu esse Deus, os teus problema, servos, Senhor. Tem Senhor. misericórdia dos teus servos, Em Senhor. nome de Jesus, que Abençoa, cuida do teu restaura rebanho, a meu Pai. saúde de cada um para o louvor Em nome da de tua Jesus. glória, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus com o hino número 26, também do nosso inário, novo cântico inário presbiteriano, o hino número 26. Tem como título Ao Deus Grandioso. É o Deus que é maior do que tudo e do que todos. Ele é realmente, aí sim, é um Deus grande, é um Deus tremendo. Deus tremendo. Deus é tão grande que a palavra de Deus diz que o mundo, a terra serve de estrado dos seus pés. E o que significaria estrado dos seus pés? Só para você ter uma noção, é como se você tivesse um tamboretinho aí na sua casa, um tamboretinho pequeno que você senta para ajeitar algumas coisas aí no armário, alguma coisa, e serve até para você descansar os seus pés. Quando você estiver numa cadeira mais alta, você coloca os pés em cima desse tamboretinho. Então isso quer dizer exatamente isso, que esse mundo, essa terra, é tão pequena diante de Deus. Para a gente ela é muito grande, para a gente percorrer ela não é fácil não, principalmente se for a pé. Mas para Deus ela é tão pequena que ela serve de estrado, desse tamboretinho, para Deus colocar os pés em cima dela, como se ele tivesse cansado e fosse descansar. Mas o nosso Deus não cansa. Ele é espírito, ele não cansa. Então esse Deus é muito grande, por isso que nós devemos continuar adorando esse Deus, ao Deus grandioso. A irmã Vuna, que Deus te abençoe muito aí, eu continuo te abençoando, dando saúde e paz, vocês e toda a sua família, viu? Essa família abençoada por Deus. Uma bênção para todos nós também, viu? Um abração aí, viu? Ao Deus grandioso, vamos louvar ao Senhor. Grandioso é o Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas mudos e corvos orlando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, vejo além montanhas altaneiras o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão,
eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e então cantar eternamente ali: grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali: grandioso és tu, grandioso és tu. Eita, que Deus grandioso! Deus é maravilhoso, é bondoso, é grandioso. Não há outro Deus igual ao nosso, hipótese alguma. Aí tem um bocado de deuses com D minúsculo, que muitos adoram a eles, se curvam diante deles e confiam neles. Mas a palavra de Deus diz que uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Deus que fez os céus e a terra. Ele que tem domínio sobre todas as coisas. É Ele que está em tudo em suas mãos. Tudo o que acontece no universo, Deus está atento. Deus sabe de tudo. Está no controle de tudo. Nada foge da presença dele. Não tem nada que aconteça neste universo criado por Deus que Deus não esteja sabendo. Se tiver alguma coisa que ele não saiba, então ele não é Deus. Deus, ele é onisciente. Ele é onipresente e onipotente. Ele é todo poderoso. Ele conhece tudo. Antes que os pensamentos cheguem à nossa mente, a palavra chega à nossa boca, Deus já sabe de tudo. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós estamos aqui orando, Deus está nos vendo e está de ouvidos atentos nos ouvindo. Mas não só está aqui, Deus está em todos os lugares. E esses deuses com D minúsculo, como Satanás não pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares do universo. Ele não tem esse poder não, mas Deus tem, Deus pode. Que Deus abençoe aí, meu amado irmão Bruno, que Deus abençoe você e toda a sua família, nosso amado irmão também Anderson e toda a família, que o Senhor, a gente tem, de vez em quando eu digo, por que a gente gosta de repetir as coisas, fazer redundância? Porque nós já somos abençoados, mas é bom falar assim, Deus continue te abençoando, pelo menos é mais seguro aí, abençoando, e você continue firmes nas promessas do Senhor, servo obediente, firmes nas promessas de Deus. Só Ele pode nos livrar dos sofrimentos, mas se Ele quiser, se Ele não quiser, Ele não livra. Nós já oramos por tantas pessoas com tantos problemas, e pessoas inclusive crentes, e elas morreram com os problemas, porque Deus só faz o que Ele quer na hora que Ele quiser. Fora disso, Ele não faz. Tem gente crente que tem muito dinheiro, é riquíssimo, mas é bom de coração, é piedoso, se coloca no lugar do outro e não fica tocando trombeta. Mas tem crente que, se Deus der um monte de dinheiro a ele vira as costas para Deus. Então Deus sabe o que está fazendo. Tem muita gente que só adora a Deus, só louva a Deus, só clama por Deus porque está passando por problemas. Se tivesse na boa, tivesse aí numa boa, como diz a história, talvez não tivesse glorificando nem louvando a Deus. Então Deus sabe o que faz. Então, como Deus sabe o que faz, devemos cumprir. Era a palavra de Deus que diz que em tudo dai graças a Deus. Louvado seja o seu santo nome. Deus abençoe a todos os amados irmãos que estão conosco. Eu gostaria que, se vocês pudessem aí abrir a Bíblia de vocês no livro de Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e faremos uma leitura dos versículos de 7 ao versículo 10. E nesta noite queremos meditar um pouco sobre o tema a suficiência da graça de Deus na vida do cristão. Então grave bem isso aí. Nesses versículos do capítulo 12, de 7 a 10, nós vamos meditar sobre a suficiência da graça de Deus na vida do cristão, na minha vida
e na sua vida. Você que é cristão, que confessa Jesus como Senhor e Salvador e que entende que nasceu de novo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. E isso tudo foi pela a graça de Deus. Então abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 12, e vamos fazer a leitura dos versículos de 7 a 10. E após esta leitura, se você puder, permaneça com a Bíblia aberta para conferir o que estamos falando, se realmente está aí contido na palavra de Deus. E assim diz a palavra de Deus: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Louvado seja Deus. São palavras de Paulo. Paulo é quem estava sentindo esses problemas. Então, à luz desses versículos, eu quero meditar, como já falei com vocês, sobre a suficiência da graça de Deus na vida do cristão. Em toda a Bíblia, a palavra graça aparece por 323 vezes. Se você um dia ler de Gênesis e Apocalipse, quando for aparecendo a graça, ou ela bem explícita ou não, mas que dá a entender a graça, vá riscando, anotando. A palavra graça em português vem do latim gratus, que significa agradável, amável. No grego, a palavra traduzida é charis, que significa graciosidade, atrativos, favor, cuidado ou ajuda graciosa, boa vontade. Paulo é o apóstolo que mais fala da graça de Deus em suas epístolas. Também foi o apóstolo que mais experimentou a graça de Deus no sentido absoluto da palavra. Perseguidor dos cristãos, converteu-se e se tornou perseguido pela fé que antes perseguia. Foi no momento das lutas, das privações, das tribulações, das perdas que Paulo mais aprendeu a depender de Deus e da sua graça. Paulo, como ele próprio diz em Filipenses capítulo 3, tinha muito que se gloriar na carne. Ele disse: era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, mestre em Israel, cidadão romano e intelectual, justo e irrepreensível no proceder, um religioso por excelência, criado aos pés de Gamaliel, um mestre muito reputado pelos religiosos. Veja que conhecimento Paulo tinha. Contudo, o que era para ele lucro, considerou como perda por causa da sublimidade de Cristo. Você tem essa coragem de abandonar tudo para seguir a Cristo? Paulo teve e nos dá essa lição. Sofrimentos na vida do cristão necessariamente não significa ausência da presença de Deus, por hipótese alguma. O sofrimento parece para você, pode ser o abandono de Deus, mas para Deus pode ser o aperfeiçoamento da tua vida. Através, às vezes, digo, o ímpio não está passando por sofrimento, mas uma coisa certa: ele não tem a graça de Deus e você tem. Deus te diz: a minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente na minha e na sua vida. Se nós temos a graça de Deus, então não devemos estar murmurando, e sim devemos estar louvando a Deus, glorificando o seu nome, dando graças a Ele pela sua graça. Paulo passou por vários sofrimentos na vida que lhe serviu de ensino para o seu viver cristão. Em primeiro lugar, Paulo aprendeu a humildade através do sofrimento. Foi colocado em Paulo um espinho na carne, chamado de espinho de Satanás, ou algo que lhe trouxesse humildade, talvez porque lhe houvesse uma
tendência à soberba e altivez, como é comum a muitos. Tem muita gente que não pode ter algumas coisas boas não, porque senão ele vai encher o peito e se orgulhar, e aí não terá humildade. Espinho na carne refere-se a alguma debilidade física ou a enfermidade nos olhos, como deixa a entender em Gálatas capítulo 4, versículo 13, que diz: e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. E em Gálatas 4,15, Paulo diz: qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis os vossos olhos e vos dareis. Ou até mesmo tentações que assaltavam sua mente, ou uma tristeza terrível por ter no passado perseguido e matado alguns cristãos, ou consentido em suas mortes. Aquela aprovação nunca se apartou de Paulo. Deus tinha um propósito de mantê-lo na humildade e na dependência, relembrando-lhe sempre sua condição mortal. Porquanto ele era apenas pó, todavia possuía um grande tesouro, não obstante ser transportado em vaso de barro. Um autor desconhecido escreveu o seguinte: o Criador obtém as tarefas determinadas de seus servos através de muitos métodos. Para alguns é suficiente dar-lhes amor, albores e crepúsculos, como prímulas nos bosques na primavera, mas a outros precisam ser açoitados com chicotes, sangramentos ou levados a quase loucuras pelos sonhos, antes que façam aquilo que Deus determinou para eles. Deus sabe o que está fazendo. Então não reclame, não murmure, dê graças a Deus em tudo. Mas eu estou passando por vários problemas seríssimos. Dê graças a Deus porque você ainda está vivo e ainda está em condições mental de se dirigir a Deus e pedir a Deus que, se for da vontade dele, lhe livre deste sofrimento. No mundo passareis por provações, tereis provações, mas tenha um bom ânimo, Jesus disse para os seus discípulos. Vocês vão padecer aí várias provações, vários problemas na vida, vamos, nosso linguajar. Mas Jesus, tenha bom ânimo, eu venci. Então, se Jesus venceu, nós venceremos, não por nós, mas nós venceremos porque Ele está conosco. A nossa vitória é a vitória de Cristo, é Ele que vence por nós. Nós mesmos não temos condições de por nós mesmos vencer, não. Em segundo lugar, Deus não responde à oração de Paulo, versículo 8 e 9. Está escrito o seguinte: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9. O que fazer quando você clama a Deus e Ele não responde? Ou quando responde, o faz de forma negativa, ao contrário do que se pediu? A oração foi repetida por 3 vezes, a oração de Paulo. Exemplos de oração não respondida, temos várias. Citarei algumas apenas. Davi para com seu filho, Paulo com este espinho na carne. Mas tem vários irmãos, várias pessoas, que Deus não respondeu as orações. Na igreja nossa, onde nós frequentamos, nós já oramos por várias pessoas, inclusive irmãos, irmãs nossas, várias pessoas, e Deus não respondeu no sentido do nosso pedido. Morreram com os problemas. Mas por isso nós não nos afastamos do Senhor e nem vamos nos afastar, e vamos glorificar o Senhor, porque Ele sabe o que faz e nós às vezes não sabemos, e não sabemos pedir bem, orar pedindo o melhor. Às vezes pedimos para esbanjar, e Deus sabe o que está fazendo. Todos receberam respostas negativas, todos que pediram, e não. Paulo mesmo recebeu uma resposta negativa.
Deus disse apenas para ele: a minha graça te basta. Ele continuou com o problema, e mais nada, quer dizer, mais nada em relação a ser aliviado do problema. Não, você vai continuar assim mesmo. Então todos receberam resposta negativa, e essa resposta visa a um propósito definido e eficaz da parte de Deus. Deus, que conhece todas as circunstâncias, sabe qual é o melhor momento de atender ou não a nossa oração pedida. E nós já sabemos que nós devemos colocar diante de Deus todos os nossos pedidos em orações, em ações de graças e ações de graças. Já nós temos que orar pedindo alguma coisa e já agradecendo. Que alguém já pode até dizer: mas como é que eu vou agradecer se eu não recebi? Mas a palavra de Deus diz que é para a gente fazer isso. E confiar no Senhor, esperar no Senhor, esperar com paciência no Senhor. E Ele responde se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele vai simplesmente deixar que a graça dele seja suficiente na nossa vida. Calvino escreveu sobre esse assunto dizendo o seguinte: a razão pela qual algumas vezes, misericordiamente, Ele recusa atender seu povo, aquilo que em sua ira outorga aos ímpios, é o seguinte: Ele sabe de antemão o que é melhor para nós, mais do que o nosso entendimento é capaz de aprender. Deus sabe o que é melhor para nós. E nós, com o nosso entendimento, talvez não aprendamos nunca, ou quase nada, ou nem tão cedo. A gente acha que tudo que pede a Deus tem que estar em nossas mãos. Com a ajuda de Jesus, cada crente deve lutar contra o pecado, sem estar mergulhado cada vez mais no pecado. O pecado que habita em sua vida. E ele deve não viver mais como quem está longe de Deus. Deve viver perto de Deus. Deve viver como o salmista do Salmo 1, que tinha um prazer tremendo quando ele disse que o prazer dele era meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então ele tinha um prazer tremendo em Deus. Porque quem não tem prazer em Deus não medita na palavra de Deus. Raramente pega a palavra de Deus para ler, para estudar, para fazer alguma coisa. Quantas vezes você já leu a Bíblia desde a sua conversão? E se você não é convertido, você já leu alguma coisa? Leu pelo menos um livro da Bíblia todo? Já leu para frente, de frente para trás, de trás para frente, tentando entender tudo? Peça orientação a Deus e ao Espírito Santo, que Ele é quem faz abrir os nossos olhos para entender a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, Deus conforta o coração de Paulo. Ele diz: a minha graça te basta. E Paulo se confortou com isso. Significa que a graça de Jesus é suficiente para nos sustentar, mesmo nos momentos difíceis. A graça de Jesus é mais poderosa que qualquer dificuldade. Podemos sempre confiar na graça de Deus. O versículo 9 explica que podemos ficar ainda mais fortes em Deus quando estamos fracos, porque descobrimos que a graça de Deus nos basta. Aleluias, glória a Deus. O contexto desse versículo fala sobre o apóstolo Paulo, que tinha recebido visões do céu, mas depois tinha ficado com um espinho na carne que o atormentava. Ele orou 3 vezes a Deus para que retirasse o espinho, mas Deus lhes respondeu que a sua graça lhe bastava. Assim Paulo aprendeu a encontrar alegria em Deus, mesmo no sofrimento, conforme versículo 10. Ao ver o propósito de Deus por detrás do problema, Paulo compreendeu o plano divino para a sua vida. O poder divino não pode ajudar e nem usar o homem autossuficiente, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se você é todo poderoso, se é autossuficiente, então você não precisa de nada. Você já é suficiente em tudo. Quando Deus adiciona, subtrai, e quando subtrai, adiciona. Deus pode livrar o seu poder através da fraqueza, e algumas vezes essa é a maneira mais eficaz de fazê-lo. Como aplicação para a nossa vida, meus amados irmãos, você que está nos assistindo, a graça de Deus não tem limites. Nós somos fracos, mas Jesus é forte. Quando todas as outras coisas em que colocamos nossa confiança falham, Jesus nunca falha. Ele é o único em quem podemos sempre confiar.
Em último lugar, o texto mostra a maturidade do servo de Jesus. Você é servo de Jesus? O texto que nós vamos ler, ele vai mostrar a maturidade deste servo de Jesus. Se você é, preste atenção. Versículos 9 e versículo 10. Ele diz, Paulo: então ele me disse, a minha graça te basta. Paulo dizendo que Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Está vendo o que Paulo está dizendo? Mas Paulo estava orando e pedindo a Deus que tirasse o espinho da carne. 3 vezes ele orou, devia estar com... Era muito doloroso, orou por 3 vezes. E Deus não respondeu a ele em termos de atendê-lo, disse: a minha graça te basta. E ele entendeu. E veja aí o que ele acabou de dizer. Aí é quando ele pode dizer isso, porque muitas vezes nós usamos jargões de versículos bíblicos. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Mas você passou por tudo que Paulo passou, ele está dizendo porque ele passou por tudo isso e entendeu a resposta de Deus para ele. Não do jeito que ele quis, mas do jeito correto que Deus quis. Louvado seja Deus. Deus é tremendo e maravilhoso. O servo de Deus amadurece e cresce quando ele vê nas perdas, nas fraquezas, nas dificuldades, não um motivo de derrota, mas de aprendizado, para que sua fé cresça e assim se aproxime mais de Deus. É nas dificuldades, é nessa pandemia, é nesse coronavírus que muitos vão sair fortalecidos por estar passando por grandes dificuldades. Pastor Juan, Deus abençoe o senhor e toda a família. Não vou lhe fazer um convite, pelo menos para orar no final, porque a última vez que eu inventei de fazer um convite aqui, acabou o som. Depois alguém que estava assistindo disse: foi depois que você clicou lá chamando a pessoa. E até hoje eu não descobri essa tecnologia aí de convidar pessoas para entrar no Facebook. Deus abençoe ricamente e continue aí protegendo aí com toda... Nós já somos protegidos aí, nós estamos com Deus ao nosso redor, como diz a palavra de Deus, né? Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, Salmo 125, versículo 2, o Senhor está ao redor do seu povo. E é muito difícil um inimigo entrar em uma cidade, como Jerusalém está encravada no meio dos 5 montes, é muito difícil um inimigo entrar, porque há dificuldade para passar por esse monte de montes, de serras aqui, que a gente como conhece, ao redor. Então é difícil, mas aí ilustra aí para a gente que assim como esses montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao redor do seu povo. Então Deus está ao nosso redor, o diabo é que está ao nosso redor, e o diabo só vai nos atingir se Deus quiser. Se Deus não quiser, não vai nos atingir. Temos um exemplo, por isso que muitas vezes nós devemos olhar para o passado, olhar no sentido de aprendizado, olhar para Jó, porque ele só atingiu Jó porque Deus permitiu, caso contrário não faria isso. Então, que Deus nos abençoe cada vez mais. Que Deus abençoe aí toda a família, pastor Juan, essa família maravilhosa aí. Paulo diz: sinto prazer. No original significa considerar bom, ficar satisfeito, deleitar-se, aprovar. Já pensou como é que a pessoa sente prazer nas tribulações? Você está sentindo prazer nestes momentos onde você não pode... É tão difícil essas tribulações que eu estava no mercado fazendo umas compras e passou um pastor, ele foi entrando em um daqueles departamentos, eu ia passando no outro, aí rapidamente a gente se viu, aí ele disse: pai do senhor, irmão. Eu digo: pai do senhor, se pai do senhor é um irmão, mas não deu para conhecer. Aí eu olhei assim, de repente, aí ele deu uma parada e voltou, aí já conversou diferente. Quando ele voltou, era um pastor numeriano. A gente conhece desde de criança.
família dele é tido como se fosse família nossa aqui, Paulo Afonso. Então, a gente não está nem para conhecer os nossos amados irmãos, não dá para a gente abraçar as pessoas, olhar assim, frente a frente. Domingo, estava na igreja, e uma irmã ao meu lado, conversando com a irmã, eu digo, essa irmã eu conheço, mas não arrisquei falar o nome. Quando estava no púlpito, eu ainda estava embaixo, quando estava no púlpito, que um momento ela tirou a máscara, aí eu digo, meu Deus do céu, era essa irmã, que saudade, tanto tempo que ela não tinha ido à igreja. Aí depois a gente foi falar com ela. Então, está nos prendendo de tudo quanto é jeito, de termos aquela confraternização. Todo ano nós tínhamos uma confraternização, um culto de confraternização na igreja, nas casas confraternização, não só da família, família de sangue, mas família de Cristo, com Jesus, todo mundo ali, nossos amados irmãos. Nós tínhamos essa coisa, não temos, estamos aí há um ano e não sei quanto. Meu Deus do céu, mas nós devemos nos fortalecer cada vez mais. Podemos dizer, como Paulo disse, aí é que eu sou forte, quanto mais eu estou fraco, aí é que eu sou forte, e tudo posso naquele que me fortalece, mas porque você sabe quem é que está cuidando de você, porque Deus está conosco. Ao nosso derredor está Satanás, que está rugindo como um leão, procurando a quem tragar. 5 tipos de sofrimentos que Paulo sentia prazer, pois através deles se aproximava mais dos propósitos de Deus para a sua vida. Primeiro, nas fraquezas. Fraquezas são debilidades físicas. Todas as fraquezas são praxes da condição humana e moral. Tudo, tanto na natureza física como corpo ou psicológico, na alma. O fato é que Paulo tinha prazer nas fraquezas, porque através delas o poder de Cristo se manifestava em sua pessoa. Segundo, nas injúrias, insulto, absurdo verbal, maus tratos, desastres, dano. Tudo isso aconteceu com Paulo. Terceiro, nas necessidades, aflições, calamidades, tortura, privações de ordem material e física. Quarto, nas perseguições, maus tratos deliberadas por inimigos do Evangelho, na forma de espancamentos, apedrejamento e encarceramentos. E quinto, nas angústias, apertos, circunstâncias, urgentes tribulações. Apóstolo Paulo é meu exemplo. Sempre que o nome de Paulo vem à minha boca, eu só me lembro quando ele estava preso com 39 chibatadas nas costas. Como eu digo, se o sangue ali não estivesse escorrendo naquele momento, mas pelo menos estava lá as marcas daquela chibatada e o sangue ali coalhado. E o que Paulo estava fazendo? Amarrado pelo tornozelo ali ao lado de um soldado ali, se assim era que era o nome. Mas ele estava ali, ele, Paulo e Silas, diz à meia-noite, não estava dormindo, não estava reclamando de Deus, nada, porque Deus sabia realmente glorificar a Deus em todas as coisas, mas ele estava louvando a Deus. E o que aconteceu? Aconteceu que o terremoto sacudiu, quebrou ali os cadeados da cadeia, abriu-se tudo, e quando afetava todo mundo lá de fora, e o carcereiro assustou-se. E Paulo diz, calma, todos nós estamos aqui. E o carcereiro vai e abre a boca e diz, que é necessário fazer para ser salvo? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E naquele mesmo dia, naquela mesma noite ali, todos ali foram batizados. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus tem propósito. E o que aconteceu com Paulo? Aconteceu com Paulo aquilo que Deus já tinha escrito lá no projeto dele. Já estava ali projetado. Foi Paulo, foi Deus que colocou Paulo naquela situação para que ele fosse preso, para que ele apanhasse, levasse 39 chibatadas, para poder chegar exatamente ali naquele cárcere onde estava aquele carcereiro que já estava com o nome dele escrito no livro da vida, e estava ali para sendo necessário ouvir a palavra de Deus e se converter. Já era plano de Deus. É plano de Deus. Então nós não vamos estar criticando e nem se murmurando, porque nós não sabemos verdadeiramente o que é o que Deus tem como um plano nessa pandemia para nós, não.
O que eu sei e tenho dito, Deus me perdoe se estiver errado, é que Deus está puxando as orelhas dos ímpios que não querem nada com Deus. Tem muita gente que vai sair dessa pandemia e ainda vai dizer que não foi Deus, nem foi Jesus, mas que foi outras pessoas que eles gostam de dizer que foi que tiraram eles de lá. Mas tem muitos que estão já glorificando a Deus, dobrando seus joelhos diante do mundo, no meio do tempo, um monte de gente clamando pelo Senhor. Isso é providência de Deus. E Deus sabe quando vai tirar cada um dessa situação. E muitos puxando as orelhas dentro da sua casa, muitos filhos deles relaxados, sentados em uma cadeira, com os dentes escancarados, esperando a morte chegar. Ou então deitado em berço esplêndido, no ar-condicionado, numa cadeira muito confortável, e não sai para evangelizar em canto nenhum. Não evangeliza nem dentro de casa, não evangeliza seu vizinho, não evangeliza seu bairro, sua rua, nada. Então, esses estão sendo puxados pela orelha para chegarem todos aos pés do Senhor. E nós temos certeza absoluta. Pode escrever isso aí. Pode ficar prestando atenção, pode dizer, irmão Paulo, o senhor disse um negócio, não é verdade não. Você vai ver a diferença de quando isso se acabar, porque no dia que Deus quiser, Ele dá um basta em tudo, Ele cura todo mundo, sem precisar de remédio nenhum, sem precisar de nada, nem de vacina, nem de nada no mundo. Ele, onde tiver, pode estar dentro do hospital, ele pode estar entubado. No dia que Deus disser, basta, acabou, chegou, e vou curar todo mundo, Ele faz isso na hora que Ele quiser. E você vai ver o resultado depois, como muitos vão estar aos pés do Senhor, humilhados, louvando a Deus, adorando a Deus, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda adoração. Como aplicação para a nossa vida, as aflições são pedagógicas para o nosso viver cristão e nos faz crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalmente, amados irmãos, você que está nos assistindo, quantos de nós temos orado e Deus não tem respondido ou respondido negativamente? Eu orei pela conversão da minha esposa apenas com 2 meses. Com 2 meses ela estava convertida. E com 2 meses, 7 imagens que tinha dentro da minha casa, que eu orei para que Deus tirasse aquelas imagens. Primeiro eu comecei a querer tirá-las ou quebrá-las. Mas depois um irmão disse, não faça isso, senão você vai arrumar um inimigo dentro da sua casa. Aí eu fui, entendi a palavra dele, obedeci e não fiz. E comecei orando, dobrando os joelhos. Com 2 meses, não tinha nenhuma dentro de casa e ela estava batizada em nome de Jesus. 2 meses. Orei certa vez para regularizar a situação financeira e viver de uma maneira que não gastasse os 100%. Deus me atendeu com 12 anos depois. Já orei, e a igreja orou, irmãos oraram por pessoas que estavam com enfermidades e Deus não atendeu. A pessoa morreu doente. Então Deus é Deus, Deus faz o que Ele quiser, quando Ele quiser. Por isso que nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E que nós somos ensinados a quando orar, dizer, Senhor, faça-se segundo a Tua vontade. Devemos ter sempre em mente, Deus tem o melhor para mim e para você, mesmo não respondendo nossas orações como queremos. Devemos nos gloriar nas fraquezas, pois elas nos trazem grandes benefícios quando nós as entendemos. Assim como Ele disse, sedes meus imitadores, que possamos adquirir a maturidade de Paulo, aprendendo a ser humilde através do sofrimento, entender que Deus poderá não responder nossa oração, entender que Ele, em atendendo ou não, conforta o nosso coração, e entender que, como servo de Jesus, devemos ter maturidade. A graça de Deus nos basta. Amém. Louvado seja Deus. Seja grato a Deus pela sua graça, isto é, a graça de Deus na sua vida, porque a graça de Deus já é suficiente para a gente. E o resto, cada um de nós façamos a nossa parte, estejamos, como diz o salmista do Salmo 1, meditando na lei do Senhor de dia e de noite, para fazer de acordo com tudo quanto nela está escrito, que seremos bem-sucedidos e prósperos.
Nós seremos iguais a árvores plantadas à beira de um ribeiro, onde dá os seus frutos, seu fruto na hora certa, não murcha, é sempre verdosa. É assim que é o Filho de Deus. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e toda a família de vocês. Nós vamos cantar mais um cântico e vamos encerrar com uma oração. Nós vamos cantar o hino 368, que tem como título Despedida. Depois estaremos orando e encerrando a nossa live nesta noite, essa reunião de oração. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e o seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu pomor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Amém. Oremos. Pai Santo e Deus misericordioso, obrigado, meu Deus, pela esta oportunidade, Senhor, que Tu deste a cada um de nós nesta noite, de estarmos juntos, ó Pai, reunidos em Teu nome, uns presentes e outros virtualmente, mas estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, não no nosso nome. Pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, nós Te agradecemos, meu Deus, por esta oportunidade. E queremos, ó Deus, colocar diante de Ti, Senhor nosso Deus, a vida de cada um desses amados irmãos que estão, Senhor, assistindo aqui presente, ao vivo, e aqueles que estão, Senhor nosso Deus, assistindo online essa live, meu Deus, que continues, ó Senhor, derramando a Tua graça, essa graça bondosa, misericordiosa, sobre a vida de cada um deles, meu Senhor, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles, meu Deus, que sempre assistem, meu Pai, depois, em outros momentos, meu Senhor, também, meu Deus, derrama a Tua graça sobre cada um deles, meu Pai. E se tiver algum deles, meu Deus, que estejam assistindo esta live, meu Senhor, que ainda não nasceram de novo, eles não entenderam o que era o novo nascimento, ainda não são uma nova criatura em Cristo Jesus, que Teu Espírito Santo, meu Deus, possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e que eles entreguem a vida para Cristo e passem a viver com Cristo eternamente, sobre os seus cuidados, com as bênçãos do Senhor sobre cada um deles, derramadas sobre eles, meu Pai.
Que cada um de nós possamos crescer, Senhor, e te pedir cada vez mais sabedoria, meu Deus, para que tudo que formos fazer seja para a honra e glória do teu nome. Continuamos, ó Deus, olhando, Senhor, nosso Deus, pelas autoridades deste mundo, deste universo, meu Senhor, aqueles que estão no comando, Senhor, onde tenha um governo, meu Senhor, como o nosso governo, meu Deus, onde tem o governo executivo, legislativo e judiciário, meu Pai, em todas essas áreas, meu Deus, tu abençoe, Senhor, os governantes e todos aqueles que são seus assessores, estão lhes auxiliando, meu Pai, tanto federal como estadual, municipal, meu Deus, dando-lhes sabedoria, meu Deus, para fazer de acordo com tudo quanto está escrito na tua palavra, que eles, Senhor nosso Deus, possam serem tocados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo convençam eles do pecado, da justiça e do juízo, e que os seus olhos sejam abertos, e que eles peçam como Salomão sabedoria a ti, meu Deus, para governarem, Senhor nosso Deus, aquilo que está entregue em suas mãos, meu Pai, e que possamos um dia dizer, meu Senhor, que feliz é o Brasil, porque o Senhor é o Deus deste país. Pai de amor e Pai de misericórdia, toma de conta, meu Pai, de todos aqueles que estão doentes, vários pastores, Senhor nosso Deus, inclusive da nossa denominação, em muitos lugares, meu Deus, em todos os lugares aí deste mundo, deste país, que estão, Senhor, com esta doença, o coronavírus. Nós entregamos todos os nossos amados irmãos, meu Deus, em tuas mãos, e te pedimos, Senhor, que estejam com eles, meu Deus, dando sabedoria aos médicos, meu Deus, enfermeiros, Senhor, todos aqueles que estejam, Senhor, estando com a responsabilidade de estar cuidando deles, meu Deus, para que eles possam diagnosticar corretamente a doença, meu Senhor, e não façam um diagnóstico errado, que também possam passar, Senhor, a medicação correta, para que isso seja feito, seja controlado, Senhor, e seja curado, meu Pai. Te pedimos tudo isso, meu Deus, é claro que segundo a tua vontade e o teu querer, meu Pai. Te pedimos, ó Deus, que abençoe nossa igreja local, meu Senhor. Todos aqueles que governam a tua igreja, meu Senhor. Pastores, presbíteros, diáconos, departamento, Senhor, SAF, o PH, o MP e UPA e outros departamentos que têm outras denominações. Todos, meu Senhor, tu abençoe e dá-lhes sabedoria, para que eles não se orgulhem do que estão fazendo, a posição que estão, meu Senhor, ali, Senhor, nosso Deus, com a responsabilidade de cuidar da tua igreja, da ministração ali, meu Senhor, daquilo que tu colocou na mão de cada um deles, meu Deus, mas que eles façam ali não com orgulho no seu coração, mas porque te ama de todo o coração, porque tu os amaste primeiro. Pai, abençoa a família de cada um, meu Deus, dando sabedoria, dando saúde, dando paz, meu Deus, para que nós possamos viver, meu Deus, cada vez mais, meu Pai, ainda, meu Senhor, neste plano terrestre, te louvando, te adorando, meu Senhor, sem murmurações, mas mesmo diante dos problemas, com carinho e com amor, porque sabemos que servimos a um Deus poderoso, a um Deus tremendo, um Deus que nos faz repousar em pastos verdejantes, um Deus que nos conduz aos ribeiros de água mansa, um Deus que nos leva às águas tranquilas. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus de Paulo, de Margarida, de João, de Manuel, de Benedito, de Juan, de Lenildo, é o Deus de todos nós, que confessamos o seu nome e cumprimos com a sua palavra, obedecendo a sua voz, e vivemos para isso, para obedecer a voz do Senhor, para adorá-lo, para louvá-lo, porque o fim principal nosso é louvar a Deus e gozá-lo para sempre. Pai, muito obrigado, meu Deus. Despede-nos, ó Pai, em paz, dai-nos uma noite tranquila, um sono reparador, meu Senhor, para a honra e glória do teu nome, e que, se for da tua vontade, amanhã estejamos todos nós de pé e vivos, com condições, meu Senhor, de fazer a tua vontade e fazer o teu serviço, que tenhamos uma saúde tranquila, se não mais perfeita, mas pelo menos com a saúde que temos hoje. Nós te agradecemos por tudo isso, porque sabemos que tu, Senhor, estás no comando de tudo. Nada podemos fazer sem ti, porque só tu tens palavras de vida eterna. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Obrigado, meu Deus. Meus amados irmãos, pela presença, vocês que assistiram aí depois também, que Deus abençoe ricamente vocês. Somos gratos também por isso, e que esta palavra seja usada pelo Espírito Santo para convencer
o coração de vocês da justiça, do juízo e do pecado, e de sair da zona de conforto e sair para semear a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, pregando a sua palavra, quer queira ou quer não, mas devendo ser pregada. Que Deus abençoe em nome de Jesus e, como sempre, aquele abraço para a honra e glória do Senhor. Depois nós vamos dar um abraço de verdade, viu? Esse é só virtual. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se assim Deus o permitir. Amém.